Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you deaf for paradise? Now you'll never see me cry. There's just no time to die. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa música que eu tava cantando é uma música que ganhou um Oscar. Quem canta ela é a Billie Eilish. Essa música é a música tema do último 007, Sem Tempo pra Morrer, ou em inglês, No Time to Die. Eu gosto muito dessa saga 007. Eu conheci ela quando eu tinha 11 anos. Porque o meu pai, ele assistiu todos os filmes no cinema. Porque na época dele, o cinema também passava filmes repetidos, não só os que eram lançamento. Então ele conseguiu assistir todos no cinema. E, em 2021, eles lançaram esse último. E a minha família, né, minha mãe, meu pai e eu, a gente foi assistir junto. E eu tava super animada, porque eu sempre quis assistir, né? Aí eu não parava de fazer pergunta. Ele tem invenção maluca? Ele tem codinome? Ele se disfarça? Ele se passa por outra pessoa? Ele já morreu alguma vez e depois voltou? Ele tem esposa? Ele tem filho? Ele não sei o quê? E meu pai ia me respondendo, né? A gente foi o caminho inteiro, só eu perguntando e ele respondendo. Aí a gente chegou e eu tava super animada. A gente pegou pipoca, sentamos, a gente assistiu o comercial e eu não aguentava. Eu ficava assim, lá no assento, queria que começasse logo. Aí começou. Eu me diverti muito, foi um filme muito legal, eu adorei. Só que aí chegou no final e ele morreu. E eu fiquei tipo assim, eu não acredito. O título é Sem Tempo para Morrer. Aí eu fiquei, não é possível que ele morreu. Não, ele com certeza vai voltar, né? Ele vai reaparecer do nada. Caiu um míssil em cima dele, mas tudo bem, ele vai voltar, né? Ele não volta, ele morreu. Aí, no final, né, depois dos créditos, apareceu James Bond vai voltar. Só que mesmo assim, eu tava chorando ali, eu tava parecendo uma cachoeira. A gente chegou na estrada e eu ainda tava chorando. Mas mesmo assim, né? Eu gostei muito do filme. Então, a gente resolveu maratonar, todos. A gente assistiu desde o primeiríssimo lá com o Sean Connery, o primeiro 007 de todos, que é 007 contra o satânico Dr. No, até o último, que a gente reassistiu, é o Sem Tempo pra Morrer. Eu chorei de novo, né? Tá bom? E eu gostei tanto dessa saga que eu faço aula de inglês, eu sou autodidata, né? E na verdade, em breve vai sair um vídeo que eu falo como eu aprendi inglês do zero aqui na minha casa. E eu gostei tanto dessa saga que eu comecei, eu tenho em mente, né, de estudar todas as músicas tema do 007. Todas essas músicas que aparecem na abertura. Eu já estudei muitas, né? Eu estudei as que eu mais gosto e tô começando a estudar as outras que eu gosto, mas que não são as minhas favoritas. E eu gostei tanto, mas tanto mesmo, que nas minhas horas vagas eu pesquiso curiosidades do 007. Tiro algumas dúvidas e nesse vídeo eu vou compartilhar elas com vocês. Tem algumas curiosidades que são um pouco mais comuns, né? Um pouco mais básicas, assim, né? E umas mais avançadas. Por exemplo, por que o George Lazenby fez só um filme? E além de responder essa pergunta, eu também conto basicamente toda a história dele, como é que ele chegou lá. Então é bem legal. Vamos lá? O Ian Fleming é o homem que escreveu livros do 007. A saga inteira se baseou nos seus livros. Ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial, então ele baseou o personagem nele mesmo, em suas próprias características, gostos. Ele escreveu ao todo 14 livros. O Cassino Royale foi o primeiro livro que ele escreveu. Mas então, por que não foi o primeiro filme a ser produzido?
Acontece que foi o único filme que Harry Saltzman, um dos produtores, não conseguiu os direitos para transformar em um filme. Então o filme foi produzido só em 2006, que foi, por sinal, o primeiro filme com Daniel Craig. E o primeiro filme da saga acabou sendo 007 contra o satânico Dr. No, com Sean Connery. De onde vem o nome James Bond? Foi só um nome aleatório que ele do nada pensou? Não. Ele tirou esse nome de um livro de ornitologia, que é a ciência que estuda os pássaros. Inclusive tem um cantando aqui no fundo. O nome dele é Saci. Não, você não. O outro. Isso, esse aqui. Pierce Brosnan foi um dos atores a interpretar 007. Ele foi o James Bond mais assassino de todos. No filme GoldenEye, ele tirou a vida de ao todo 47 pessoas, tornando esse o filme mais sangrento da saga toda. E o Roger Moore, por outro lado, é o mais bonzinho. No filme O Homem da Pistola de Ouro, ele só assassinou uma pessoa, o principal vilão de todos, o Scaramanga. O biquíni branco da Ursula Andrews, aquele famoso que ela parece que ela sai da praia com uma faca assim na cintura, com conchas, uma cena icônica do primeiro filme de todos. Aquele biquíni foi vendido por 2,8 milhões de reais. É muito dinheiro. Eu acho que esse aí gosta de 007 mais do que eu, hein? Sean Connery, que foi o primeiro, fez 6. George Lazenby fez só 1. Depois veio Roger Moore, com 7 filmes. Depois de Roger Moore, temos Timothy Dalton, com 2 filmes. Pierce Brosnan, com 4 filmes. E por último, Daniel Craig, com 5 filmes. Que George Lazenby durou tão pouco? Bom, eu vou também voltar no tempo, contar toda a história dele. Lazenby, na verdade, era um mecânico australiano, que acabou virando modelo por causa do seu charme. Ele foi para a capital britânica atrás de sua namorada. Ela tinha ido para lá por causa do pai, que não aprovava o relacionamento e tinha mandado ela para lá numa tentativa, que foi mal sucedida, de separar os dois. Mas, na verdade, acabou não dando muito certo essa coisa dele ir para lá para ficar com a namorada. Porque o Lazenby era muito mulherengo. E lá tinha muitas mulheres bonitas. Então, aquela viagem para a capital britânica acabou marcando o fim do relacionamento. E ele ficou sabendo que a MGM estava procurando um novo 007, porque Sean Connery não ia mais fazer esses filmes. Então, ele foi no barbeiro de Connery. Pediu para que ele cortasse o cabelo igual. Conseguiu um terno do 007 e um Rolex Submariner, o relógio que o 007 usava nos filmes. Ele apareceu nos testes e contou muitas mentiras para os produtores Albert Broccoli e Harry Saltzman. Disse que ele tinha feito filmes de ação em remotos países da Europa. E eles acreditaram, mas não era verdade. A única experiência que Lazenby tinha tido com as câmeras era um comercial de chocolate. Mas o diretor, Peter Hunt, adorou ele. Ele ficou fascinado com como ele conseguiu convencer os produtores. Então ele foi aceito, mas não antes de fazer muitos testes de equitação, artes marciais, natação e muitas outras coisas. Só que aquela eficiência, aquele encanto todo não durou muito tempo. Lazenby se deixou levar pela popularidade e ficou insuportável. Ele tinha ganhado uma Walther PPK, que é a arma que o espião usa nos seus filmes. E ele levava essa arma para o set e começava a atirar para se divertir nas horas vagas. Ele bebia uma garrafa de vodka por dia. 3 motoristas diferentes se demitiram em uma semana, porque não aguentavam ficar com ele. Mas esse não foi o motivo dele não ter durado. Acontece que ele tinha um amigo, Ronan Harley. Ele era o fundador da Rádio Caroline, uma emissora de rádio pirata que era muito popular nos anos 70. Acontece que ofereceram para o George um contrato para 7 filmes, e ele era um novato, era o primeiro filme que ele fazia na vida dele. E ofereceram um contrato de 7 filmes e de $1 milhão. Lembrando que nós não estamos no século XXI, estamos nos anos 70, quando o dinheiro valia muito mais do que vale hoje. Então $1 milhão era uma fortuna, era muita coisa.
Só que ele não aceitou, por causa do Ronan O'Reilly. Porque o que aconteceu? O'Reilly tinha uma ideia fixa na cabeça dele, de que James Bond era um dinossauro que não ia sobreviver. Ele achava que aquela saga estava com os dias contados. E ele dizia sempre pro Lazenby: tem um cara lá na Itália chamado Clint Eastwood. Ele ganha $500 mil por mês para fazer filmes de faroeste. Aquele é o futuro. E Lazenby ouviu seu amigo Ronan. Então ele recusou o contrato, já que ele estava convencido de que a saga de 007 estava com os dias contados. Mas e o Timothy Dalton? Por que ele só fez 2 filmes? Bom, o Timothy Dalton também tem uma história bem interessante. Ele queria ser um James Bond antes do seu primeiro filme. Ele já tinha se oferecido para ser um James Bond na época de A Serviço Secreto de Sua Majestade. E tinha se oferecido de novo para fazer com o 007 Viva e Deixe Morrer. Só que não aceitaram ele, porque ele era muito novo. Aí, quando o Roger Moore se aposentou com 58 anos, em 85, os produtores convidaram o Pierce Brosnan para fazer o filme. Mas ele tinha um contrato com outras empresas, então ele não pôde encarnar o personagem naquela época. E aí veio o Timothy Dalton, ele teve um contrato para 3 filmes. Mas uma batalha judicial pelos direitos do personagem 007 acabaram fazendo com que o contrato para o terceiro filme expirasse. E mais uma vez temos a mesma questão. Dalton estava convencido de que a saga de 007 não ia durar muito. Então ele não aceitou fazer mais filmes daquela saga. Mas em compensação, a carreira no teatro dele continuou subindo. É claro que eu só trouxe algumas curiosidades. Existem muitas outras. Tem o fato de que Daniel Craig não foi aceito porque ele não se encaixava muito bem no que as pessoas achavam ser um James Bond ideal. Primeiramente porque ele era loiro e todos os outros James Bonds tinham cabelo castanho. Também porque quando ele foi anunciado como James Bond, foi um passeio de barco pelo Tâmisa, assistido por muitas pessoas. E ele estava de colete salva-vida, uma recomendação da Marinha. E por causa do colete disseram que ele estava com medo e não sei o quê. Mas no final ele acabou sendo aceito por todos. Especialmente porque uma foto, a famosa cena dele saindo da água na praia de Bahamas, vazou. E eles viram como ele conseguia ser elegante, como ele conseguia incorporar bem o personagem de James Bond. E só aí que a aceitação dele começou a acontecer. Essa, na verdade, foi uma curiosidade bônus, porque eu não ia falar dela. E se esse vídeo chegar a 100 likes, pode ter uma parte 2. O que vocês acham? Existem muitas outras coisas para serem faladas. Eu só separei algumas aqui que eu acho interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nós nos vemos no próximo. Tchau, pessoal!